Boa tarde a todos. Vamos aqui iniciar o nosso projeto de física moderna voltado a impactos no desenvolvimento sustentável. O objetivo do grupo é apresentar a tecnologia de raios-x no desenvolvimento sustentável, os pontos positivos e negativos para a nossa sociedade e possíveis inovações. Porém, falar um pouco de um breve histórico que voltado ao alemão Wilhelm Röntgen, durante o estudo com luminescência por raios catódicos, descobriu os raios-x, né? E como são produzidos esses raios? Eles são obtidos por meio de um aparelho chamado tubo de Colide, um tubo oco que contém um cátodo em seu interior. Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, ele emite grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo anodo, chegando a este com grande energia cinética. Quando se chocam, transferem energia para os elétrons que estão nos átomos dos anodos. Os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas eletromagnéticas, os raios-x. Vamos apresentar também para vocês aqui alguns equipamentos durante a apresentação e, como histórico também do raio-x, foi possível, através dos estudos dele, descobertas como outras radiações, como a alfa, beta e gama. Aqui temos aqui algumas máquinas de raio-x convencional e móvel e de fluorescência. Agora eu passo a palavra para o Caio. Obrigado, Ícaro. Aqui na imagem da esquerda, nós temos a primeira foto tirada de um raio-x, que foi da mão da esposa de Wilhelm Conrad Röntgen. Após a descoberta do raio-x, diversos cientistas se empenharam em estudar mais a fundo a radiação. Desses estudos, descobriu-se que diversos dos elementos presentes no dia a dia são radioativos. Radioativos no caso de serem instáveis e que, por conta disso, efetuam o decaimento radioativo, que é quando o átomo libera o causador de seu desbalanceamento, podendo ser o excesso de prótons, por exemplo. Aqui na imagem da direita, nós temos alguns dos possíveis das liberações mais radioativas. Nós temos as partículas alfas, betas e gamas. Pode passar, por favor. Nos primeiros testes com os raios-x, cientistas observaram que a passagem dos raios pela pele poderiam causar efeitos positivos em várias doenças de pele, como o encolhimento de câncer de pele e alívio da dor no caso de pessoas com artrite. Porém, se exposto por muito tempo, poderia causar câncer. Isso se dá ao fato de que o raio-x é uma onda eletromagnética e essas ondas transportam energia pela fórmula E igual a hf, onde h é a constante de Planck e f é a frequência da onda. Para se ter uma noção, o raio-x tem uma frequência de 100 a 1 bilhão de vezes maior que a frequência da luz, o que torna extremamente enérgico. Pode passar? Quando o raio-x atinge um átomo, ele pode causar a ionização do mesmo, que é o caso dele atingir e liberar um elétron que estava na camada de valência. Na imagem à direita, nós temos um exemplo da fluorescência do raio-x, que é normalmente utilizada para fazer análise de amostras. Você bombardeia um átomo com raio-x, desloca um dos elétrons da camada de valência e o elétron, para voltar a ser estável, ele volta um elétron, não necessariamente o mesmo, para a camada de valência que saiu. Desse movimento sai uma energia, um outro raio-x. Pode passar, por favor. Aqui na imagem da direita, nós temos uma demonstração para diversos materiais, como potássio e cálcio. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre os benefícios e os malefícios do raio-x. Com o uso do raio-x, profissionais da saúde conseguem obter imagens internas do corpo humano, deixando de lado o método mais invasivo, como operações. Isso foi um grande avanço porque o risco das operações é muito maior do que os testes radiológicos. O problema do raio-x, caso usado poucas vezes, é praticamente nulo, não há efeitos colaterais graves. Ocasionalmente, podendo haver alergia leve ou vermelhidão na parte exposta ao raio-x. Porém, caso usado várias vezes, tenha várias doses, tem chance de alterar o DNA das células, aumentando o risco de desenvolver doenças como o câncer. Pode passar. Os principais exames com o uso da radiação são esses que estão aí. E outras aplicações são da radiação na medicina são os radiofármacos, radiotraçadores e a radioterapia. Pode passar.
Como já explicado anteriormente, agora sabemos que os raios-x é uma radiação ionizante que tem alta energia capaz de mudar o estado físico de um átomo. É interessante citar que aparelhos como raio-x, tomografia e tomografia computadorizada e mamografia, a radiação é gerada apenas na hora de gerar a imagem. Então, quando ele está desligado, ele não gera radiação. Outro fato interessante é que o poder de penetração do raio-x é inversamente proporcional à distância percorrida pelas ondas. Portanto, quanto mais longe do tubo que emite a radiação, menor vai ser a penetração da radiação caso esteja numa distância, caso esteja numa distância de 2,5 metros, a capacidade de penetração das ondas de radiação vão ser tão baixas que vai ser equivalente como se você estivesse usando um avental de chumbo. Muitas pessoas acabam se enganando pensando que a quantidade de radiação emitida vai ser sempre a mesma que a absorvida, e isso é um erro. Sabe-se que a absorção da radiação é de acordo com a idade. Crianças menores que 1 ano absorvem o triplo da radiação do que um adulto. Crianças até de 1 a 5 anos absorvem o dobro de um adulto. E por isso acabou acarretando uma grande preocupação nas doses de radiação nas crianças. Pode passar. Como dito antes, a radiação emitida pelo raio-x em algumas doses pode acarretar em grandes riscos ao paciente e ao médico. Portanto, tentaram padronizar a quantidade de doses que uma pessoa poderia tomar. Porém, essas doses dependem de muitos fatores. Logo, com todas essas adversidades, se tornou difícil de calcular uma quantidade exata. Porém, teve um grande avanço que foi o dosímetro. Com esse dispositivo, encontra a dosimetria da radiação ionizante, já que tem um sistema que a mede de maneira direta ou indireta, certa quantidade da radiação. As propriedades necessárias de um dosímetro são diversas. Então, nem todos os dosímetros vão ter todas as características que vai ser necessário. Então, vai ser a critério do médico decidir quais características vão ser melhor para cada exame. Pode passar. Existem 3 pilares para a proteção contra a emissão da radiação no raio-x. Esses são o tempo, a distância e a blindagem. Portanto, todos devem ficar o menos tempo possível expostos à radiação. É exigido que os trabalhadores se mantenham afastados durante o exame, já que acabam ficando e tomando várias doses. E a blindagem é feita através de chumbo, seja na sala ou no avental do paciente. Pode passar. Um dos problemas do raio-x no meio ambiente é a utilização de soluções químicas nocivas e não biodegradáveis para as etapas de revelação, lavagem, fixação radiográficas e, além disso, a própria película radiográfica, na qual é impresso o exame, causando muitos danos ao meio ambiente quando descartado de forma inadequada, já que possui acetato e prata em sua composição. Para solucionar isso, o descarte terá que ser feito de maneira adequada e específica, visando o menor dano possível ao meio ambiente. Outra solução seria a radiologia digital. Assim, o filme convencional é substituído pela placa de imagem. A mesma é reutilizável e tem vida útil de 6.000 exames. A película da esquerda ali é a película radiográfica e a da direita é a placa de imagem. Pode passar. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre inovações com o raio-x, né? Encontramos 3 grandes potenciais: a inteligência artificial com raio-x, microscópio em raio-x e radiografia 3D. Falando um pouquinho da radiografia 3D, ela utiliza imagens de tomografia e ressonância, e através de um software de computador, ele consegue fazer um desenho tridimensional da localidade onde o exame foi realizado. Qual é a importância desse exame? Ele faz com que o tratamento de radiação seja muito específico na localidade da doença, não causando radiações no externo, na onde está localizada a doença, e expondo o paciente muito menos à radiação, o que é benéfico ao mesmo. Sobre o microscópio em raio-x, ele é super importante, é um estudo que está acontecendo pela NASA e que combina raio-x com alta resolução, possibilitando estudar interações nanométricas. Isso pode melhorar a compreensão de amostras biológicas e suas características, tanto no meio de materiais, estudos com corrosão, reações catalíticas, quanto na área da saúde, para entender melhor o que ocorre com o DNA, o RNA, tratamento para AIDS e câncer. Agora o Caio vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial com o raio-x.
Atualmente, vêm sendo desenvolvidas inteligências artificiais que utilizam métodos de aprendizado de máquina para o auxílio de radiologistas em diagnósticos. No caso, na imagem da esquerda, nós temos o funcionamento do Deep Learning que a máquina faz. Ela pega um banco de dados gigante e identifica padrões para conseguir achar, por exemplo, tumores. Na direita, nós temos a imagem de um raio-x. Nós temos em vermelho o que a máquina identificou que fosse o problema de um tumor, no caso. Vários testes já foram realizados em que foi demonstrado e comprovado que, com o auxílio das máquinas da inteligência artificial, os radiologistas tinham uma taxa de acerto muito maior do que com somente o radiologista. Mas, da mesma forma, não dá para simplesmente deixar a máquina para dar o diagnóstico sozinho, porque isso é impensável. Pode ir. Próximo. Bem, a conclusão que tivemos desse trabalho é que, após realizar diversas pesquisas e todas as informações aqui comentadas foram realizadas através de revistas técnicas, artigos científicos envolvendo raio-x. Conseguimos afirmar diversos avanços para a sociedade com essa tecnologia, possibilitando uma melhor qualidade de tratamento e maior rapidez em diagnósticos, comparando ao que era antes dessa tecnologia. Estudamos também que, no momento atual, existem diversos estudos sendo realizados para melhorar a qualidade dessa tecnologia, como a propriamente dita radiografia 3D, que diminui a exposição a radiações. E também estudos biológicos que vão poder ser feitos através de microscópio em raio-x. Portanto, a gente consegue visualizar muito bem a utilização de vários conceitos de física moderna nessa tecnologia, como radiação, ondas eletromagnéticas, estudo de átomos, entre várias outras, que sem dúvida ocasionou uma revolução na medicina moderna com relação a exames de imagem. Aqui segue algumas bibliografias que nós utilizamos, fora as que foram colocadas nos slides anteriores para os nossos estudos, e a gente agradece pela atenção de todos.